Olá pessoal, olá. Momento de estudo bíblico neste período após a catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Eu trago em paralelo então uma passagem bíblica, movimentos, ações e reações após um momento de grande destruição, por que não dizer de catástrofe também ocorrido com o povo hebreu, o povo de Israel. E queremos perceber através de um personagem que é Neemias, as ações e reações após a destruição de Jerusalém, como ele planejou, o que ele fez no processo de reconstrução após essa tragédia que foi a destruição de Jerusalém no século 6 antes de Cristo. E é claro, eu estou trazendo esta palavra porque passados aí mais de 3 semanas, 20 dias, 25 dias, um mês, dependendo de quando você vai assistir esse vídeo após a catástrofe, nós vivemos momentos diferentes e as ações e reações diante de um quadro tão destruidor e tão difícil gera reflexões em todos nós. Então, motivado por isso, eu trago um pouco da lembrança da vida de Neemias e trago isso em forma de estudo bíblico. Não é um vídeo rápido, é um momento de você acalmar um pouco, meditar, pegar sua Bíblia, já convido a abrir no livro de Neemias e pensar um pouco, porque se estas palavras foram registradas, elas são para o nosso uso, para a nossa sabedoria e para o enfrentamento de situações como essa. Caso você esteja assistindo esse vídeo em outro tempo, ou esteja assistindo esse vídeo em um local onde não está passando por uma catástrofe, lembre-se que estas palavras de Neemias nos ajudam a agir e reagir também nos aspectos individuais, nas, entre aspas, tragédias, dificuldades individuais, ou mesmo diante dos planos, diante de desafios individuais. Portanto, essa palavra ela é válida para todos nós. Esse é um estudo bíblico da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Meu nome é Ismar, sou pastor da Comunidade Luterana Cristo e conduzirei esse momento de reflexão abrindo justamente no livro bíblico de Neemias, trazendo algumas leituras e algumas reflexões para todos nós. Que Deus Espírito Santo abençoe o meu falar, o ouvir e o refletir de cada um de vocês, de todos nós. Que assim seja. Amém. Vamos lá. Muito bem. O livro de Neemias começa com as seguintes palavras. Palavras de Neemias, filho de Icalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram no exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Antes de ler então a resposta deles, que vai ser um descritivo da situação de Jerusalém, anos depois da destruição, anos depois do que havia ocorrido com a invasão dos babilônios, e vocês vão ver que a descrição é de muita destruição. Esse é um momento impactante após, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes. Momento em que a gente entra na casa e vê tudo destruído e quase fica sem chão e sem perspectivas de como agir e reagir diante da catástrofe que a gente vê. Tudo destruído, pertences, lembranças, tudo jogado pelo chão. Como buscar forças, como reagir diante disso? Vocês vão ver então que a sequência do que Neemias vai ouvir traz um relato de uma visão de destruição. Mas antes disso, eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, aqui quando fala no mês de Quisleu, no 20º dia, nos detalhes históricos, isagódicos do texto. Tá? Eu quero focar então nas ações e reações de Neemias após a tragédia. Então, apesar de nós termos feito ali uma leitura que haviam necessárias perguntas, eu não vou abordá-las nesse momento. Muito bem, a palavra de resposta foi a seguinte. Leio aqui então a partir do verso 3 do capítulo 1 de Neemias.
E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Essa foi, então, a descrição de como estava Jerusalém, mesmo anos depois da invasão e destruição provocada pelos babilônios. Ruínas, destruição, o povo em miséria, em humilhação. A gente olha muitas vezes para as ruas destruídas por um evento natural, né, que foram as cheias, as chuvas, e a gente também já se desespera e vê tantas situações, como agir e reagir. Vamos ver qual foi a primeira ação e reação de Neemias diante desse relato. Diz assim o versículo 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando. E diante de Deus dos céus, eu disse. E aí vem a descrição de uma oração, um coração aberto diante de Deus em oração. Mas percebam, o versículo 4 diz que ele sentou, chorou e lamentou. Sim, pessoal, não há problemas algum em ter esse momento de lamento, de choro. Permita-se, inclusive, a fazer isso, a chorar, lamentar, ir para um canto, pensar, ter o seu momento. Eu sei que nos primeiros instantes após a catástrofe, nós temos que agir e reagir com muita pressa, buscando salvar vidas e assim por diante. Mas nesse segundo momento em que nos deparamos com a destruição, há de se ter tempo ao tempo, há de se ter um tempo de lamentar. Claro que nós não vamos ficar dias ali lamentando, até porque precisamos reagir, mas se dê o tempo de lamentar, de olhar, de pensar, de calcular. Mas vejam qual foi a outra reação de Neemias. Ele jejuou e orou. Jejuando e orando, colocando diante de Deus o seu lamento. O seu lamento não pode ser um lamento em vão. Não pode simplesmente você ficar em torno dos maus pensamentos, simplesmente. Mas colocá-los diante daquele que pode trazer esperança, força e luz para a retomada dos caminhos. É muito importante esta ação. Destine esse tempo. Não adianta ficar só correndo para lá e para cá. Busque forças. Ore a Deus. Lamente o que aconteceu. Vamos ler literalmente o que nós temos aqui na palavra bíblica. Jeremias diz assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti. Dia e noite oro pelos filhos de Israel, teus servos. Veja, então ele clama a Deus, pede que o escute, que olhe em favor dele. E aí ele faz uma outra coisa que é muito importante. Prestem bem atenção no que ele faz. Ouçam, diz assim: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, diz Neemias. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Vejam, o que ele faz aqui? Confissão de pecados. Querido povo de Deus, nós já refletimos em alguns momentos. Eu trouxe um estudo aqui há 2, 3 semanas atrás, perguntando esse questionamento que tem se trazido. Será que nós pecamos? O que nós fizemos? Por que merecemos? Por que Deus permitiu isso? Nós já fomos aconselhados, através do texto
de João capítulo 9, de Lucas capítulo 13, a perceber que não se trata de um pecado individual, uma culpa específica. Ninguém pode apontar para um ou outro culpado. Porém, não podemos nos desculpar diante de Deus. Nós precisamos aproveitar situações como essa de contrição para perceber que não temos vivido de maneira correta. Como sociedade, também como indivíduos, não temos. E então, diante de Deus, quando nós apelamos e pedimos sabedoria para Deus, força na reconstrução, há de ter também uma confissão. Mais do que uma meia-culpa, uma confissão, dizer nós temos errado, nós temos errado, nós temos nos achado fortes demais, soberbos demais. E de repente, uma catástrofe mostra como somos frágeis e necessitados. Neemias, portanto, faz isso. Se eu estou olhando para as Escrituras e pensando em ações e reações após a tragédia, após a catástrofe, esse é um ponto. A confissão de pecados, a oração e a confissão de pecados. E assim nós temos outro aspecto que Neemias faz, que eu quero convidar vocês a atentarem a fazerem. A partir do verso de número 8, do capítulo 1, diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, diz Neemias em oração. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Desse homem, ele se refere ao rei, que logo vou comentar. Então perceba, o que eu chamo a atenção aqui desta parte, a partir do verso 8, 9, que eu acabei de ler, 8, 9, 10, é que Neemias faz na sua oração uma lembrança ao que Deus prometeu. Ele recorre à misericórdia de Deus e às promessas de Deus. Ele prometeu cuidar do seu povo. Prometeu ser uma bênção para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Na antiga aliança, prometeu ser uma bênção para todos aqueles que estão vinculados ao nome de Jesus. Somos batizados em o nome de Jesus. Nós temos em nós o nome de Jesus. Somos família de Deus por causa do nome de Jesus. Pertencemos a esta aliança. Então nós confessamos os nossos pecados, como eu falei anteriormente, e recorremos não ao nosso mérito, não às nossas promessas, não ao que queremos fazer ou deixar de fazer, mas à misericórdia de Deus. É ali que nós nos apegamos, e é ali que nós oramos, intercedemos, e ali Deus reage em amor, misericórdia e ajuda. Então essa é a primeira ação e reação. Quero inclusive sublinhar, destacar, que se nós pensarmos no livro de Neemias e nas ações e reações após uma destruição, como aconteceu em Jerusalém, ou após uma catástrofe, ainda que proporcionada por um evento natural como as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, a oração é um ponto central. Só para vocês, assim, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, ou se não, deem um pause aí e olhem. Por exemplo, assim, a gente pega e observa essa ação em oração. Olha o versículo 4, como eu destaquei, capítulo 1, versículo 4, fiquei jejuando e orando. Depois nós temos o registro da oração de Neemias para nos incentivar ainda mais a oração. Se vocês perceberem, o capítulo 2, versículo 4, diz assim, então orei ao Deus dos céus e disse. Vejam, sempre tem a questão da oração. Ele para e então orei ao Senhor Deus, mesmo em meio às situações. Então parei e orei ao Senhor.
A oração é uma ação e reação diante das catástrofes. É um momento quase que também, claro que vínculo espiritual com Deus o Pai, mas também psíquico, onde nós paramos, lamentamos em nós mesmos, lamentamos diante de Deus e colocamos a situação diante dele. Essa é uma ação a fazer. Não cair em desespero, não permitir que a desesperança fixe na mente, mas buscar esperança, buscar ânimo naquele que pode dar, que é o Deus da esperança, o Senhor da esperança, o Príncipe da paz em Jesus. É isso que devemos fazer em ação e reação diante das catástrofes. Permita-me trazer mais alguns quadros do livro de Neemias. Olha o capítulo 2, é esplêndido esse capítulo 2. Mostra que o Neemias era o copeiro, mordomo, junto ao palácio do rei Artaxerxes. Eu disse que não entraria em muitos detalhes, mas só para vocês se fixarem. Nós temos os babilônios, nós temos a invasão dos babilônios que destroem Jerusalém. Nós temos o exílio, significa que eles levaram o povo, muitos para a Babilônia, outros ficaram por lá em miséria e desgraça. Nós temos alguns que foram utilizados dentro da corte, como Daniel, seus amigos, como Neemias. E aqui já passou um tempo, e veio então o Império Persa, que tomou lugar do Império Babilônico. E aí teve o Ciro, o rei Ciro, que permitiu a Esdras que alguns voltassem para reconstruir o templo. E tem agora o Artaxerxes, que dialoga com Neemias. Então o Neemias é o copeiro do Artaxerxes. Percebam o capítulo 2 como está escrito. Diz assim: no mês de Nisã, do 20º do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu, o Neemias diz, o peguei e ofereci ao rei. Aí diz o texto: ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. A pergunta do rei, né? Mostra também um pouco da personalidade do Neemias, de ser entusiasta, de ser alegre na hora do seu trabalho. E então o Neemias responde que o rei viva para sempre. Eu estou muito triste, meu coração está muito triste, porque a cidade onde foram sepultados os meus antepassados está em ruínas, está em destruição. Eu fiquei sabendo de toda a destruição que existe por lá. Então ele abre o coração, ele fala do que aconteceu. Aí diz o versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Olha só, o rei abriu a guarda, digamos. Então, o que você quer? Me diz aí o que você quer. O que você quer? Agora percebam que antes o Neemias pediu que ele fosse bem sucedido no dia seguinte. O que é bem sucedido? Ele teve planos, ele colocou planos diante de Deus e disse: eu queria ser bem sucedido nisso. E o plano dele era falar com o rei. E a oportunidade de falar com o rei apareceu agora. E aí, olha, prestem muita atenção vocês que estão aí no versículo 4. O rei disse assim: então o rei me disse: o que você me pede agora? Aí tem uma paradinha e diz o texto: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Percebam, pessoal, que bonito. Já que eu enfatizei tanto na questão da oração, olha só, ele estava no momento de diálogo com o rei. Ele expõe o problema para o rei. O rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Aí, no texto, na escritura, na palavra bíblica, diz que ele parou e orou a Deus. Gente, não é que o Neemias foi lá num cantinho, orou. Não, ele ali mesmo elevou o pensamento e disse: Deus, é agora ou nunca. Me abençoa agora. Essa é uma oração que é um suspiro. Sabe aquelas orações quando a gente está andando para lá, para cá, carregando, reconstruindo e tá: Deus, me ajuda, me abençoa, é agora. Que oração bem-aventurada. Vai direto para o coração de Deus. E foi isso que Neemias fez. Me abençoa, Senhor. Me abençoe agora.
E ele então passa a dizer, olha, se o senhor, rei Artaxerxes, encontrar favor diante de mim, me ajude, eu quero voltar para reconstruir. E aí então, na sequência, diz assim que o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? E aí diz que o Neemias já deu um prazo. Ele já tinha tudo na cabeça planejado. Ele já deu prazo, comentou alguns detalhes. E aí ele diz assim, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Vejam, eu estou perguntando no tema desse estudo bíblico ações e reações diante ou depois, após a catástrofe, após a tragédia, após um momento difícil. E eu sublinhei bastante aqui a oração. Mas notem o plano, pessoal. Orar e planejar. Ele planejou. Ele pediu que Deus iluminasse sua cabeça e com os seus pensamentos planejou etapas de ação na reconstrução. Tanto que na hora que o rei deu o sinal verde e perguntou, ele já pôde dizer, eu queria uma liberação para passar por esse lugar. Também se o senhor puder me dar uma carta estimulando para que me doem madeira, porque daí eu vou conseguir bastante madeira para conseguir. Então ele já tinha planos, alvos, métricas, direções. Mas o ser humano faz os seus planos, mas Deus é quem dirige os passos. Por isso ele ora, ele intercede e ele reconhece. Veja como diz a seguir a segunda parte do versículo 8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Olhe o reconhecimento, pessoal. Ele não diz assim, o rei deu para mim porque eu conversei direitinho, porque eu usei de uma boa retórica. Não, ele diz, o rei me respondeu porque Deus estava comigo, estava sobre mim. E aí então ele passa por esses locais, ele viaja, ele organiza tudo isso e ele chega em Jerusalém. E agora é hora de ele ver com os próprios olhos a destruição, a humilhação que está aquela cidade. Antes ele ficara muito triste ouvindo o relato dos seus irmãos que voltaram de lá. Agora ele mesmo pode ver a destruição que essa catástrofe trouxe. A gente já falou, né? A gente já comentou que uma das fases muito difíceis assim dessas destruições são justamente ver tudo lá destruído. E ele tem essa oportunidade. Olha o versículo 11 do capítulo 2, diz assim, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Depois de esperar 3 dias, de novo tem um tempo, digamos, de descanso pós-viagem, de análise, de estudo, de oração. É preciso ter esse tempo. Dê-se o tempo de descansar e orar. Desde o início Deus tem ensinado isso, que é preciso descansar e orar. Deus deixou um mandamento para isso. Santificarás o dia do descanso, reserve um momento para descansar o corpo e para descansar a alma diante de Deus. Ele também tem esse tempo sempre de novo. E aí diz assim, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Interessante assim também, ele entende que essa vontade de reconstruir, de recomeçar, vem de Deus. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém. E aí continua o relato dizendo que ele foi indo e inspecionando. O que significa isso? Olhando, analisando. Aqui é tal altura, aqui está destruído mesmo, aqui tem buracos, aqui vai precisar disso, daquilo, daquele outro. E aí depois, então, ele reúne o povo e o versículo 17 é o convite. Diz assim, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém,
para nos livrarmos dessa vergonha. E eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. E assim foi, né? E diz assim algumas partes do texto que eles reconstruíam rapidamente, que eles tinham ânimo. Ó, o capítulo 4, se você quiser folhear aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo de número 6. A segunda parte, 6b, diz assim, que assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade de sua altura. Aí diz, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diante da grande frustração, do impacto de uma catástrofe, às vezes o ânimo nos é roubado. Não temos mais forças, achamos a tarefa grande demais para o que devemos fazer. Em descanso, em oração, em súplica, Deus nos enche de novo com ânimo, lucidez e perseverança para o trabalho. Isso Deus fez com Neemias. Isso Deus fez com todo aquele povo. E lembre-se, dentro dessas ações e reações diante da catástrofe, não achem, não pensem assim que tudo foi só ânimo, alegria. Não, tiveram muita oposição. E isso o texto, a palavra, registra para que a gente saiba que há inimigos contra nós. Logo no início, que ele vai para lá, que ele fala com os governadores buscando apoio, ó, capítulo 2, versículo 10. Depois que ele faz a estratégia, fala com governadores, diz assim, mas Zambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. E mais, depois que eles começaram a construção, de novo diz no capítulo 2, versículo 19, porém quando Sambalate, o homem, o Ononita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gozém, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. E aí eles diziam, qualquer raposa derruba essa muralha, vocês são bobos em fazer isso, vocês acham que vocês vão construir, vão conseguir reconstruir tudo? E mais do que isso, eles agiam em emboscada para destruir aquilo que o povo destruía. Isso causa grande desânimo. Quando a gente reconstrói uma coisa e vem alguém e destrói, causava grande desânimo. Mas Neemias, em oração, em convicção, em busca por justiça, fez com que o povo tivesse em umas mãos uma ferramenta de trabalho, em outra uma arma. Pois nós cristãos também lutamos contra muitas dificuldades e não devemos deixar de ter em uma mão as ferramentas para o trabalho, mas também em outra a espada da palavra de Deus. Em oração e meditação, é ela que nos fortalece, é ela que alimenta a nossa alma. E aí nós temos o povo prevalecendo, reconstruindo, recomeçando aquilo que fizeram, certos de que tinham que manter a esperança, a alegria no coração. Teve um momento em confissão de pecados, após uma etapa de reconstrução, que o povo começou a chorar, lembrando dos mandamentos, de como eram pecadores. E tem uma palavra lá que diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. Portanto, essa é uma outra maneira de agir e reagir diante da catástrofe. Nós choramos, nós lamentamos, mas nós nos alimentamos com esperança e ânimo. E por que não dizer alegria em meio ao trabalho, para que haja progresso, para que haja ânimo, para que haja sequência das ações. Pessoal, dentro das descrições do livro de Neemias, que eu os convido a ler, nós temos descrições de todos os que trabalharam. Por exemplo, o capítulo 3, ele descreve um por um das partes da grande cidade que foram reconstruídas e dizia, ali foi o fulano quem agiu, ao lado de Ciclano e Beltrano. E assim, uma longa descrição das pessoas que agiram, guardando a gratidão para todos aqueles que apoiaram,
Que a gente faça assim também depois da catástrofe. Que a gente se una cada vez mais, um ao lado do outro. Essa é uma expressão que nós temos, por exemplo, se você abrir o versículo 4 do capítulo 3. Ao lado deles estava trabalhando. Versículo 9. Ao lado destes trabalhou. E assim por diante. Ao lado. Permanecemos juntos, um ao lado do outro trabalhando. E o registro de gratidão, aqueles que acompanharam e que nos ajudaram no dia a dia. É o capítulo 4 que fala desta arma na mão ao lado de um instrumento de trabalho e de um povo vigilante contra as armadilhas dos inimigos. Pois eu lhes digo que, conforme Efésios capítulo 6, em nossa luta de fé, os verdadeiros inimigos não são os de carne e sangue, seres humanos, mas são os de natureza espiritual. Estar com a espada da palavra nos ajuda a prevalecer. Temos que estar atentos, eles agem e reagem, e nós precisamos de oração, de palavra, para sobreviver, para reagir, para vencer, para reconstruir. Muito bem, tivemos aí boas referências com esses capítulos do livro de Neemias sobre a oração, sobre o planejamento, sobre o ânimo, sobre o contra-ataque aos inimigos, sobre o poder da palavra de Deus. Que essas dicas de ação e reação após a catástrofe sirvam para a gente aqui no Rio Grande do Sul, nesses dias de reconstrução, mas sirvam para cada um de vocês, para todos nós, em todos os momentos de nossas vidas. Que Deus assim os abençoe e os guarde. Amém.